Fala galera, seja bem-vindo a mais um Fractal Revisa. Então vamos lá. Meninos, hoje a gente vai rever aquela parte de racionalização para encerrar aquele assuntozinho básico nosso de potenciação e racionalização, beleza? Essa parte de hoje a gente vai aprender a simplificar os radicais, né? Lembrando que raiz quadrada de 8, 32, 72 e 50 não são raízes exatas. Então, quando elas não são raízes exatas, a gente vai utilizar o método da simplificação. E como que nós vamos simplificar isso? Muito simples. A gente vai usar a decomposição em fatores primos. Lembra lá da nossa brincadeirazinha? Então, o que a gente tem que fazer? Temos que decompor o 8, o 32, o 72 e o 50, para colocar esses radicais na sua forma mais simples. E depois que nós simplificarmos, aí a gente usa aquela propriedadezinha que a gente aprendeu, beleza? Vamos lá, vamos então fazer a simplificação. Primeiro método, pegar o 8 e fazer a sua decomposição em fatores primos. Então vamos lá. 2 vai dar 4, 2 que vai dar 2, 2 que vai dar 1. Na hora que você for fazer essa potência aqui, é a hora que você tem que ter o máximo de cuidado. Por quê? Isso aqui você não pode colocar 2 ao cubo. Por quê? Olha para a sua raiz. Ela tem índice o quê? Ela tem índice 2. Então me interessa o número que esteja elevado ao cubo? Lógico que não. Só me interessam números que estejam elevados com até a potência que eu tenho no meu índice. Até o valor do índice, que é 2. Então o que me interessa aqui? 2 ao quadrado vezes 2. Professor, por que 2 ao quadrado me interessa? Pelo simples fato. A raiz de 8, ela pode ser escrita da seguinte maneira. Ó, presta atenção. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2. Quando você substitui esses valores aqui, quanto que é 2 ao quadrado? 4. Vezes a raiz de 2. Quanto que é raiz quadrada de 4? 2. Então, qual que é a sua forma mais simples, então? 2 raiz de 2. Aí vem aquilo que eu falei, ó. Quando a potência for igual ao valor do índice, este número aqui, que está junto com a potência, sai de dentro da raiz, que é esse número aqui, multiplicando. Então, a forma mais simples de descrever a raiz de 8 é 2 vezes a raiz quadrada de 2. Mas, agora quem que a gente tem que simplificar? O 32. Vamos decompor o 32. O 32 é 2, que vai dar 16, 2 que vai dar 8, 2 que vai dar 4, 2 que vai dar 2, 2 que vai dar 1. Só nos interessa os números que estejam com potência igual a 2. Então, a gente vai fazer os agrupamentos de 2 em 2. Então, eu pego aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes o 2 que me sobrou. Aí, lembra dessa propriedade que eu acabei de falar? Os números que têm a potência igual ao índice sai da raiz multiplicando. Então, o que me sobrou? Eu tenho 2 números com a potência igual ao índice. Então, os 2 saem da raiz. Então, fica 2 vezes 2. E o que me sobrou? A raiz de 2. Quanto que é 2 vezes 2? 4. 4 vezes a raiz de 2. Então, a forma mais simples da raiz quadrada de 32 é 4 vezes a raiz de 2. Beleza. Quem que eu tenho que simplificar agora? 72. Agora vamos lá rapidão, hein? Diretão, hein? Por 2, que vai dar 36. Por 2, que vai dar 18. Por 2, que vai dar 9. Por 3, vai dar 3. Por 3, vai dar 1. Tá vendo que eu tenho 3 ao quadrado, 2 ao quadrado e me sobra um 2? Olha lá que legal, tá vendo? Ó, agrupamentos sempre de 2 em 2. Professor, por que você está fazendo agrupamento de 2 em 2? Porque as minhas raízes contêm índice 2. Então, vai lá. Esses números que estão elevados ao quadrado saem da raiz multiplicando. Então, quem que me sobrou? 6 vezes a raiz de 2. Mais, então, 6 vezes a raiz de 2. Menos, agora falta a gente fatorar o 50. Simplificando 50, nós temos por 2 que vai dar 25, por 5 que vai dar 5, por 5 que vai dar 1. Olha que legal, 5 ao quadrado vezes 2. Quem sai da raiz? O 5. Então, fica 5 vezes a
raiz de 2. Opa, então eu venho aqui e coloco 5 vezes a raiz de 2. Muito bem, depois que nós simplificamos todos os nossos radicais, agora nós vamos olhar. Lembra daquela propriedadezinha que eu cansei de falar para você, meninos? Para somar e subtrair radicais, você só subtrai quando esses radicais forem iguais. Então o que você vai olhar? Você vai olhar para os radicais. Repara para os meus radicais. Meus radicais são os raiz de 2. Olha que legal. Todos os radicais aqui são iguais? São. Então, se todos os radicais são iguais, você só vai mexer com esses números de fora. O 4, o 2, o 4, o 6 e o 5. Então, você só vai efetuar as operações com os números que estão de fora. Vamos fazer a conta? Olha o tanto que é simples. Quanto que é 2 mais 4? 6. Quanto que é 6 mais 6? 12. Quanto que é 12 menos 5? 7. Os radicais não são iguais? 7 raiz de 2. Então, essa é a forma mais simples de nós escrevermos essa expressão. Tudo bem? Então, tudo aqui tranquilo, meninos? Só cuidado, hein? Vamos só lembrar mais um pouquinho? Essa brincadeira aqui só pode ser somada e subtraída quando os radicais forem iguais. Tudo bem? Meninos, agora vamos para o tópico 2, que é a questão das equações do segundo grau incompleta, né? Quando é que uma equação do segundo grau ela é incompleta? Quando o valor de B ou de C vale 0, né? Lembrando que A sempre tem que ser diferente de 0, porque senão você não tem uma equação de segundo grau. Então, quando nós olhamos essa brincadeira aqui, olha para essa expressão aqui, ó, olha para essa equação do segundo grau. X ao quadrado menos 5x igual a 0. Repara que nessa letra A aqui eu não tenho C. Quando eu não tenho, a gente já discutiu, né? Ele vale 0. Olha essa equação do segundo grau aqui. Eu não tenho B. Se eu não tenho B, quanto que ele vale? Vale 0. Então, bom, quando as equações elas são incompletas, dá para se resolver de uma forma muito tranquila. Tudo bem? Repara bem nesse tipo de equação aqui, ó. Quando o C vale 0, né? Para C igual a 0. Quando nós pegamos essa brincadeira para C igual a 0, olha que legal. Repara x e x, correto? Vamos imaginar aqui, se eu colocar 0, sendo o x igual a 0, será que vai valer? Vamos pensar aqui, ó, para x igual a 0. No lugar desse x, coloca 0. Fica 0 ao quadrado menos 5 vezes 0. Isso tem que dar quanto? Tem que dar 0. Quanto que é 0 ao quadrado? 0. 0, 5 vezes 0, 0. 0 menos 0 é 0? É. Então, 0 é igual a quem? 0. Portanto, senhores, a gente entra naquela brincadeira. Quando o meu C for 0, uma das minhas raízes vai ser quem? Vai ser 0. Porque se o seu x for 0, nesse caso, me serve como raiz. Qual que é o problema? Achar a segunda raiz. Como que a gente acha essa segunda raiz? Muito simples. Colocando os termos em evidência. Olha que legal, professor. Quando eu pego essa equação, eu tenho x no primeiro termo e tenho x no segundo termo. Então, quem está em evidência? É o x. Então, se o x está em evidência, tira ele. O que é colocar um termo em evidência? Você colocou ele em evidência, pega o termo que ficou, divide por o que está em evidência. É o que vai te sobrar aqui, quer ver? Quanto que é x ao quadrado dividido por x? É x. Menos 5x dividido por x? É 5. Isso vai dar quanto? 0. Se você fizer a distributiva, você vai voltar nesta equação. Depois que você coloca esse termo em evidência, o que você vai fazer? Você vai esquecer esse termozinho que está em evidência e vai pegar só esse pedacinho aqui, ó. Pega só esse pedacinho. O que te sobrou então? X menos 5 é igual a 0. Dessa equação, virou essa. Então, o 5 que está negativo passa o quê? Positivo. Portanto, a sua segunda raiz é 5. Agora, se você tem dúvida do processo, substitui na equação e vê se vai dar 0. Quer ver? Presta atenção. No lugar do x, eu vou colocar quem? Vou colocar o 5. Então, vai lá. Ó, testando, hein? 5 ao quadrado menos 5 vezes 5. Isso tem que dar quanto? Tem que dar 0. Quanto que é 5 ao quadrado? 25. Menos 5 vezes 5. 25. 25 menos 25 é 0?
Cara, olha que show! Então, menino, só toma cuidado aqui, ó. Vai colocar o termo em evidência. Depois que você fica em evidência, só pega esse aqui que fica dentro do parêntese, ó. E esse vai ser a segunda raiz, o seu x, duas linhas. Agora, olha o nosso segundo exemplo. No nosso segundo exemplo, nós temos que quem vale 0 agora é o b, para b igual a 0. Para b igual a 0. Quando o b for 0, resolve ela mais fácil ainda. Por quê? Sabe por quê? Olha que legal. Esse 9 está negativo, porque isso aqui é uma equação, correto? Então, se esse 9 está negativo, eu passo para o outro lado o quê? Positivo. Então, temos que x ao quadrado é igual a 9. Perguntinha bem básica agora. X ao quadrado é um número ao quadrado, correto? Então, vamos fazer uma perguntinha bem básica. Qual número multiplicado por ele mesmo vai dar 9? Ah, professor, o 3. Ô, rapaz, mas você tá certo, hein? O 3 tá certinho. Mas e o menos 3? Quanto que é menos 3 vezes menos 3? Não é 9 positivo? Então, a sua outra raiz é o menos 3. Você usou pensando, né? Um número elevado ao quadrado que dê 9. Você tem duas possibilidades. Aquela que a gente chama de x' e aquela que a gente chama de x duas linhas. Lembrando que uma equação de segundo grau sempre vai ter duas raízes. E nessa brincadeira eu tenho para x igual a 3 e x igual a menos 3. Só que aí tem aquele método que a gente vai fazendo, que eu mostrei para vocês fazendo na sala de aula. Se você quiser vir aqui e colocar assim, ó, x ao quadrado igual a 9, portanto, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9, portanto, x é igual a mais ou menos 3, né? Serve tanto o valor positivo quanto o valor negativo. Tá vendo, pessoal? São coisas simples, tá? Só dar uma treinadinha, fazer bastante exercício, a lista tá bem bacana, tudo bem? Então, para vocês, tem uma boa prova.